Mas, meus amados, como eu falei para os irmãos, né, hoje nós temos um tema que ele é um tema importantíssimo, importantíssimo, que é vencendo tempos difíceis. Como vencer tempos difíceis? Como é que a gente vence? A verdade é, irmãos, que em alguns momentos a gente não consegue vencer. Como assim, pastor? Tem pessoas que não vencem. Né? Eu me expressei errado. Não é que a gente não consegue. Há pessoas que não conseguem vencer. Os tempos difíceis as destroem. Né? As transformam em coisas, em pessoas diferentes, vamos dizer assim, em uma pessoa feliz para uma pessoa amarga. Não é assim, irmãos? Os tempos difíceis têm esse poder. Mas como vencer os tempos difíceis? Dito isso, meus queridos, eu peço que você abra aí em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 3. A minha versão aqui é a versão Almeida, revista e atualizada. Se você quiser colocar no seu aplicativo aí essa versão, a gente vai ler esses 3 versículos e vamos falar a respeito deles. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Os irmãos encontraram? Só Rivaldo e Jonathan, né? Deixa eu esperar todos os outros acharem. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Os irmãos encontraram? Amém. Amém. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores a si mesmo, para que não vos fastigueis demasiado em vossa alma. Meus queridos, como todos sabem, eu passei por um tempo dificílimo quando eu fui assolado por uma crise de ansiedade. Meus irmãos, a ansiedade ela não mata, amém? Mas a ansiedade, meus queridos, ela age meio que como uma corrente que nos prende. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, são coisas, irmãos, que a gente não consegue avançar. A nossa mente ela fica alterada, o nosso corpo fica alterado, amém? Mas Deus, que sempre foi fiel para comigo, providenciou tudo para que eu pudesse hoje estar bem. Amém, amados? Mas olha só, irmãos, uma coisa eu tenho aprendido durante essa minha carreira cristã. Se as dificuldades e as lutas não me ensinar nada, eu saí dessa luta perdedor. Amém, irmãos? Se a dificuldade me ensinou alguma coisa, então ainda que eu não obtive aquilo que eu queria, mas de qualquer forma eu saí como vencedor. Na verdade, como a Bíblia diz, como mais que vencedor, porque essa dificuldade, esse tempo difícil me ensinou alguma coisa. E esse tempo difícil, meus queridos, me ensinou 2 coisas muito importantes. Amados, a primeira coisa muito importante é a seguinte: é que se nós ficarmos olhando para os sintomas, a coisa fica pior. Amém, amados? Quando eu estava bem no meio da crise de ansiedade, todas as vezes que os sintomas apareciam, eu ficava prestando atenção. Poxa vida, dor de cabeça, eu estou meio tonto, né? Como é que chama? Meu apetite, meu apetite foi embora. Não é? Então, os irmãos veem, uma pessoa comeu sem apetite, né? Aí, veja só, meus amados, o apetite foi embora, não é? Eu ficava com dor de cabeça, eu ficava prestando atenção a esses sintomas, né? Houve momentos até que eu não queria estar com a minha família. Olha só, irmãos, uma das coisas mais preciosas da minha vida é estar com a minha família, mas houve um momento que eu não queria estar com ela. Graças a Deus, eles nunca me largaram, né? Mas eu tinha isso em mente. Então, meus amados, ficar prestando atenção nos sintomas acaba piorando a situação. Os irmãos estão entendendo, irmão? Preste atenção aí, meu irmão, porque Deus está falando com você nessa noite. Olha só, meus amados, e a segunda coisa que eu aprendi profundamente é que tudo passa. Amém, amados? Tudo passa, porque essa situação passou na minha vida. E eu aprendi, irmãos, que independente se a situação é boa ou ruim, ela vai passar. Não é assim que a Bíblia diz, irmãos?
A Bíblia ela é maravilhosa, ela é fantástica, ela é poderosa, porque ela nos diz claramente que há um tempo para todo um propósito debaixo do céu. Há um tempo para tudo. Há tempo para rir, mas também há tempo para chorar. Isso quer dizer que a nossa vida nem sempre vai ser boa, meu irmão, e também nem sempre vai ser ruim. Os tempos passarão e nós precisamos estar preparados para cada situação da nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Nós podemos estar preparados, ou temos que estar preparados para as coisas ruins, tanto quanto para as coisas boas. Amém, queridos? E deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está aí na live, você que está aqui na igreja, se você está enfrentando tempos difíceis, saiba de uma coisa, ele vai passar. Amém? Não vai ser para sempre. Vai passar. Pastor, o senhor diz isso porque o senhor não conhece a minha história. É tanto tempo que eu estou passando por essa dificuldade. Meu irmão, um dia vai passar. Não é para sempre. Amém? Agora deixa eu te alertar uma coisa. Virão outros tempos difíceis. Mas esse vai se acabar. Amém, amados? E é interessante notar, meus queridos, que a Bíblia, ela é perfeita, ela é maravilhosa, como eu já disse. E ela nos prepara para esses tempos. E aqui, especificamente, o escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso. Ele fala de como nós podemos enfrentar tempos difíceis. Amém, amados? E como é que nós podemos enfrentar tempos difíceis? Eu elenquei aqui, irmãos, 4 pontos dentro desses 3 versículos. Eu elenquei 4 pontos que são maravilhosos para nós, para que nós possamos, de fato, sair desses tempos difíceis. Amém, queridos? A primeira coisa que eu discerno nesse texto é que nós temos que nos livrar daquilo que nos limita. Amém, amados? Amém. Nós temos que nos livrar daquilo que nos limita. Olha só o que é que diz o texto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. É o primeiro versículo, irmãos. As situações difíceis, elas vão acumulando coisas nas nossas almas, e se a gente não se livrar delas, elas viram como que correntes que nos impedem de prosseguir. Vocês vão estar entendendo o que eu estou falando? No caso, o meu caso específico foi um caso de uma crise de ansiedade, não é? E eu via como realmente correntes que me impediam de prosseguir. Porém, irmãos, não é só quando nós temos a ansiedade. Os irmãos entendem? Não é só quando nós temos uma crise de ansiedade ou uma depressão, não é? Nenhuma das duas mata, viu, irmãos? Nem a ansiedade e nem a depressão matam, mas elas têm esse poder de prender, né? De transformar como que em uma cadeia sem grades, como diz a música do Natan, né? É uma cadeia sem grades. Amém? Então, meus queridos, a grande verdade, irmãos, é que nós precisamos nos livrar, amém, queridos? Porque, de fato, esses sentimentos, essas coisas que vão se acumulando na nossa vida, se tornam como cadeias. E eu vou dizer bem sério para os irmãos, existem mágoas no nosso coração que são cadeias. Não é verdade, irmãos? Nós vivemos a nossa vida perfeitamente, mas nós sabemos que lá no fundinho do coração existe uma mágoa por uma pessoa, por uma instituição, não sei, né? Por alguma coisa desse tipo, mas existe uma mágoa. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, a mágoa, ela é uma cadeia terrível. Diga assim, misericórdia. Existem traumas, né, irmãos, também, que causam em nós, que geram em nós como que umas correntes, nós ficamos paralisados, né? Existem situações, irmãos, que as pessoas não conseguem sair do lugar, ficam presas. Por exemplo, meus queridos, eu tenho uma leve fobia, muito leve em mim, mas tem pessoas que é muito pior, que é a chamada acrofobia, é medo de altura, não é? Irmãos, tem pessoas que ficam na ponta do pé, ela fica tonta com medo de cair. Irmãos, eu tenho um amigo que nós trabalhávamos em uma empresa que era no 11º andar, né? Minha família se lembra, era muito alto, e lá, irmãos, tinha uma parte assim que era só espelho e ferro, só vidro e ferro, e ele nunca chegava nessa sala. E uma vez, né, a gente almoçava nessa sala, inclusive, ele nunca almoçava lá. Ele procurava salas vazias ou na copa mesmo para almoçar. Uma vez eu perguntei a ele, ele disse, meu irmão, porque quando eu chego perto, que eu olho para baixo, dá vontade de pular. Eu até chamei ele de doido, você é um doido. Ele disse, não, meu irmão, mas é uma coisa, é acrofobia, meu irmão. Os irmãos estão entendendo, meus queridos? Então, são traumas que acabam se transformando em correntes para nós. Os irmãos entendem, meus queridos? Existem também, meus irmãos, ressentimentos.
Quando nós nos ressentimos das pessoas, meu irmão, esse é mais difícil até, porque, irmãos, nós muitas vezes travamos quando vemos a outra pessoa, não é? Que nós temos ressentimento. Muitas vezes, meus queridos, a gente vive uma vida totalmente pautada na palavra, mas naquele ponto, por causa daquela palavra, por causa daquela situação, a gente não consegue avançar, ficamos presos àquela pessoa, àquela situação. Lembre-se, meus queridos, que quando nós temos ressentimento pelo outro, a gente acaba ficando muito próximo dessa pessoa, porque a gente não consegue esquecer. Não é verdade, irmãos? Tudo que a gente faz pensando no outro, porque o ressentimento causa isso. Então, meus queridos, também é uma cadeia, é uma prisão que nós estamos presos. E o pior de tudo, irmãos, que é justamente o que o escritor fala aqui, não é? É sobre o pecado. O pecado, meus queridos, é que é uma cadeia terrível. Essa é das piores. Irmãos, estão entendendo o que eu estou falando? Porque, meus amados, veja só. O pecado, meus irmãos, ele vicia de uma forma, meus queridos, e ele vai amortecendo, né, os nossos sentidos espirituais. Porque, como eu já disse aqui na igreja, muitas vezes a gente comete um pecado, aí, meu Deus, misericórdia, me perdoe, Senhor, eu cometi esse pecado. Aí, de uma segunda vez, Senhor, mas, né? Da terceira vez a gente já passa batido. Não é assim, irmãos? E da quarta, quinta vez já não é mais nem pecado. Continua pecado, tá, irmãos? Porque o que é pecado, não adianta nós colocarmos remendo. Mas para nós, parece até que não é mais pecado. Os irmãos entendem, irmãos, e é uma cadeia, é um vício. Né? Tem pessoas que têm aquele pecadinho de estimação, que, né, vive a vida inteira, né, tentando fazer tudo que a Bíblia diz. Mas aquela situação é o vício de estimação. Os irmãos entendem, irmãos? Mas olha só o que é que a Bíblia diz, meus queridos. O escritor dos Hebreus, ele nos dá uma dica tremenda. Ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que eternamente nos assedia. Meu irmão, você quer progredir, você quer ir avante, tire de você, da sua alma, da sua mente, do seu coração, aquilo que te limita, aquilo que está te prendendo. Aí deixa eu perguntar a você, o que é que está te prendendo? O que é que te impede de você progredir espiritualmente, profissionalmente e até socialmente? O que é que tem lhe prendido? A Bíblia diz, meu irmão, que eu e você temos que reconhecer o que é que tem nos prendido e devemos nos livrar, porque é um peso, não é? Quem já teve a oportunidade de andar uma longa distância com peso, sabe como é difícil, né? Como é difícil. Eu me lembro que, quando nós éramos um jovem casal, né, já tínhamos os 2 filhos, e eu me lembro que a pastora Sulamita, ela andava uma distância muito grande para poder chegar à igreja, e ela andava com os 2 meninos, e ela colocava um andando assim, o outro Juninho no canguru, né? Canguru é uma bolsa assim que segura o menino, né? Mas às vezes Natan começava, ela pegava e levava os 2, né? E eu ficava com pena dela, mas nunca tinha passado por essa situação. Mas um dia nós estávamos morando, inclusive, já tínhamos nos mudado, estávamos morando em América, e tínhamos que pegar um ônibus de uma longa distância. E ela estava com algumas sacolas, e eu estava levando os 2 meninos. Aí eu botei um aqui no cangote e peguei o outro. Eu digo, ela consegue, eu consigo. Meu irmão, com 5 minutos, estava com a língua do lado de fora. Somente para me dar essa sacola e leva o menino. Porque eu não aguentava. Porque é difícil, não é, meu irmão? Eu estou falando assim para você entender, meu irmão. É assim que o pecado faz conosco. É assim que os ressentimentos fazem conosco. É assim, meu irmão, que as mágoas fazem. É um peso que nos impede de caminhar. A gente continua caminhando, mas com dificuldade. Sempre é mais difícil chegar no alvo quando nós temos esse peso sobre nós. Você está entendendo, meu irmão? É por isso que eu e você temos que seguir em frente, e para seguir em frente nós temos que eliminar esse peso. Então, meu irmão, segura aí esta palavra, tira aquilo que limita você, amém? Tira aquilo que limita você. Eu vou orar por esse sonho, ele vai se converter um dia, né? Amém, amados? Ele vai, de fato, conseguir, ele, quando eu digo você, né? Vai conseguir, de fato, sair dessa situação quando você tirar aquilo que te limita. Amém, queridos? Amém, amados? Amém. Então, para que nós tenhamos vitórias externas, é necessário que tenhamos vitórias internas. Certa vez eu li um livro de um homem chamado Stephen Covey, e ele fala de 7 hábitos de pessoas altamente eficazes.
E o primeiro hábito é esse, é ter vitórias internas, para que consigamos vitórias externas. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Vitórias internas para que consigamos vitórias externas. Você tem que vencer isso que está te limitando para que você comece a vencer. Amém, irmãos? Tem profissionais maravilhosos, mas que tem tanto peso na sua vida que não conseguem avançar, porque é um peso que impede que eles prossigam. Existem pessoas, irmãos, que já deveriam ser uma bênção nas mãos de Deus, já deveriam ser pregadores da palavra, ou cantores, ou mesmo, irmãos, apenas servos de Deus, mas que estivessem fazendo a obra. Mas o que é que eles impedem, meus queridos? O peso na alma, o peso do pecado tem impedido. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós temos que nos livrar para seguir em frente. A segunda coisa, irmãos, que eu discerno aqui nesse texto, é que o escritor dos Hebreus disse para nós não pararmos. Olha só, a parte B aqui do versículo 1 diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus queridos, a luta, né, para eliminar o peso da nossa vida, muitas vezes causa feridas profundas. Não está entendendo, irmão? Às vezes é uma luta tão ferrenha que causa feridas na alma de tal forma que há pessoas que não conseguem mais avançar. Por quê? Por causa do medo. Muitas vezes tem medo de se ferir novamente. Outros não querem mais entrar em confronto. Você não está entendendo, meu irmão? Aí fica estagnado, tanto na sua vida secular, na sua vida profissional, quanto também na sua vida espiritual. As pessoas ficam estagnadas, é ou não é, meus queridos? Passam 500 anos na igreja, não saem do lugar. Quando eu falo de sair do lugar, não estou falando de cargos na igreja, irmãos, mas estou falando de nível de intimidade com Deus. É a mesma coisa, porque estagnou. Aqui tá bom, vou ficar ouvindo a palavra, pronto, tá ótimo para mim, meu irmão. A vida cristã é muito mais do que isso. É muito mais do que o seu nome esteja rolado no hall de membros de uma igreja. A vida cristã vai mais além. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? E nós temos que prosseguir. Irmãos, olha só, meus queridos, aqueles que acham que não vão se machucar ficando estagnados, esses estão enfrentando um erro fatal. Porque estar estagnado, meu irmão, quer dizer que nós estamos perdendo. Porque tudo na vida cristã, meu irmão, fala de avanço, fala de crescimento, fala de progressão. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu vos designei para que vades e deis fruto. Ou seja, é avanço, meus queridos, é progresso. E não entenda que é só na sua vida espiritual, não. É na sua vida material também. Nós temos que progredir, meu irmão. E para isso, meus amados, nós não podemos ficar com medo de enfrentar o desconhecido. Nós não podemos ficar com medo de enfrentar aquilo que a gente não conhece, porque tem pessoas que só andam por caminhos que já conhecem, só vão por aqui. Meu irmão, o cientista, né, judeu Albert Einstein, ele falou de uma frase que Natan cita muito, né, o diácono Natan cita muito: se nós queremos resultados diferentes, que façamos coisas diferentes, porque se nós fizermos sempre as mesmas coisas, o resultado será sempre o mesmo. Irmão, se você pegar o número 1 e somar com o número 1, ele nunca vai dar 3, ele nunca vai dar 4, ele sempre vai dar 2, porque os resultados são sempre os mesmos. Não está entendendo, irmão? Então nós não podemos parar, nós temos que avançar. E olha só, meus queridos, o próprio escritor aqui aos Hebreus, ele nos dá uma dica tremenda. Ele fala para nós avançarmos, mas tem um segredo. Que segredo é esse, pastor? É nós não andarmos com afobação, porque tem pessoas, meus queridos, que dizem: eu vou progredir, eu vou me embora, eu vou ultrapassar os meus limites, e sai numa louca carreira e acaba se arrebentando. Mas o escritor aos Hebreus diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr com perseverança, meus queridos, como eu sempre tenho dito aqui na igreja, é correr como um maratonista. É não correr desordenadamente, mas correr compassadamente. O que é que isso quer dizer, meu irmão? Vai enfrentando as etapas da sua vida, passe por cada uma delas. Não pare, mas continue. Você não precisa correr desordenadamente. Você não precisa, dentro de um ano, conseguir tudo aquilo que você queria. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Mas vai enfrentando as etapas, vai enfrentando as dificuldades, vai passando por cada situação e, no final, você encontrará a vitória. Tem uma parábola, né? Na verdade, uma fábula contada por um filósofo grego chamado Esopo, que era bem famosa, já se transformou até em desenho animado, sobre a tartaruga e a lebre, não é? Apostaram a corrida a tartaruga e a lebre disse: meu Deus do céu, a tartaruga está certa. Aí ele começou a correr desordenadamente, aí
ele parava lá na frente, comia uma cenourinha, como perna longa, né? Comia a cenourinha, aí a tartaruga passava e ele zombava, corria de novo, ia lá para frente, parava, esperava ali, quando a tartaruga passava, ele zombava. Mas só que chegou um momento, meu irmão, que ele correu, cansou. E a tartaruga estava ali andando, né, no seu passo, chegou até o final. Os irmãos entendem a mensagem de Deus para nós nessa noite? Meu irmão, você não precisa correr afobado, não. O segredo é não parar. Diga assim, eu não vou parar. O segredo é não parar, meu irmão. O segredo é prosseguir. O terceiro segredo, a terceira dica, meus queridos, que eu discerno aqui nesse texto, é que nós devemos ter um foco, e o foco tem que ser sempre Jesus. A palavra de Deus diz assim no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Irmãos, uma das coisas que mais nos atrapalham é justamente as distrações. É ou não é, meu irmão? Quando você vai fazer qualquer trabalho, se você se distrair, você vai demorar o triplo. Ou pior, você pode nem concluir o seu trabalho porque você está distraído. Não é assim, meu irmão? Primeiro livro que eu escrevi, meu irmão, o livro Adoração e Arte, eu demorei 6 anos para concluí-lo. Sabe por quê? Distrações. E eu até buscava essas distrações porque eu tenho um problema comigo que quando eu escrevo qualquer coisa, eu digo, não está bom. Aí eu mesmo fico procurando subterfúgios para não escrever. Não, eu vou escrever hoje não, porque, sabe, eu fico com medo de mim mesmo, né? Do meu fracasso, por assim dizer. Mas o livro ficou bonzinho. Os irmãos depois quiserem comprar, fiquem à vontade. Está na Amazon e no Clube de Autores. Então, veja, meus queridos, eu demorei 6 anos, porque sempre tinha uma coisa, sempre tinha um negócio. Até que uma vez uma irmã disse assim, pastor, aquele livro sobre adoração, o senhor não vai terminar mais não. O senhor falou há tanto tempo e aquilo me incomodou, né? Ela disse, ele é um livro que é necessário o senhor escrever. E eu escrevi, e graças a Deus tem vendido, né, de maneira, como uma lebrezinha, né, de maneira parcimoniosa, né, na Amazon, mas tem vendido para a glória e honra do Senhor. Mas, irmãos, me deixou uma lição. Todas as vezes que nós somos distraídos, meus queridos, a coisa demora muito para acontecer. E saiba de uma coisa, meus queridos, muitas vezes nós podemos até parar por causa das distrações. E se nós ficarmos observando os sintomas, a coisa sempre piora. Meu irmão, se você está com algum problema físico e você começar a observar os sintomas desse problema, o problema só piora. Os irmãos entendem, meu irmão? Sabe o que é que os soldados das tropas de elite aí pelo mundo inteiro eles aprendem sobre a dor? Eles aprendem o seguinte, está doendo, começa a observar o teu inimigo. Né? Observe o teu inimigo, você tem que matá-lo, você tem que enfrentá-lo, porque se você observar a sua dor, seu corpo doendo, você vai acabar fraquejando, você vai morrer. É por isso, irmãos, que existem muitos soldados, né, que passam por situações complicadas, né? O corpo todo ferido, mas chegam até o final da batalha, porque eles têm isso em mente. Eu sei que a comparação é muito esdrúxula, mas, meus queridos, eu e você temos que focar em Jesus. A Bíblia diz, foque no autor e consumador da sua fé. Se você começar a parar para olhar as dificuldades, as situações, o que você não tem, o que você não pode fazer, você vai parar, você vai começar a temer. Mas focado em Jesus, meu irmão, a coisa é diferente. Eu tenho que citar aqui, meus queridos, algo que todos nós já conhecemos, mas aquele fato de que Pedro, quando Jesus vinha andando sobre as águas, né, todos se espantaram, disseram, é um fantasma. E Pedro disse, Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz, vem. E Pedro, meus queridos, ele andou igual a Jesus sobre as águas. Olha só, meu irmão, que cabo atrevido, né? Andou sobre as águas, mas olha só que coisa. Assim como eu e você... Ele começou a perceber os sintomas, o vento batendo nas suas costas, né? E ele olhou e disse, que loucura, eu estou andando sobre a água. Como é que é isso? Não é? Como é que é isso? Eu estou andando sobre as águas. E aí, meus queridos, ele começou a afundar porque o seu coração temeu. Está entendendo a mensagem de Deus, meu irmão? Quando nós perdemos o foco de Jesus e começamos a olhar as dificuldades, os problemas, o que nós não temos, o que nós não podemos fazer, a gente acaba sucumbindo. Mas fica focado em Jesus, meu irmão. E essa mensagem ela é extremamente importante para nós hoje, porque as pessoas estão focadas em tudo, menos em Jesus. É ou não é, meu irmão? Agora, quando a coisa aperta, a primeira coisa, ai, Jesus, me ajuda, não é assim, meu irmão? Mas, meus queridos, nós temos que estar focados em Jesus, porque o que acontece ao redor, meu irmão, 1000 cairão ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso quer dizer, meu irmão, pode estar um caos ao redor, mas se você está focado em Jesus, mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, o Senhor está com você e você consegue chegar até o final. Você pode dizer glória a Deus? E olha só, irmãos, Jesus, ele suportou a cruz, porque ele sabia que ele tinha um alvo maior. Irmão, quando a gente sabe que a gente está sofrendo ali naquele momento, não é? Mas que a gente vai chegar até o final, né? Em algum momento isso vai acabar. A gente diz assim, não, tem um prêmio maior, eu vou sofrer isso aqui porque vai ter algo maior. Não é assim? Quando você quer, por exemplo, passar num concurso, numa prova, você para de sair com os amigos, não vai ao cinema, ou seja lá o quê, para de comprar alguma coisa para poder guardar um dinheirinho, não é assim? Aí é difícil na hora, mas depois vem a recompensa. Não é assim, irmãos? Não é desse jeito? A palavra de Deus, ele diz aqui o seguinte, Jesus, ele suportou tudo que ele suportou, porque ele sabia que havia um prêmio maior. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Eu e você, meu irmão, temos que imitar Jesus. Tá doendo agora? Tá difícil? Ah, mas eu tenho que me divertir. Mas é tão difícil agora nesse momento. Meu irmão, calma, vai chegar o tempo. Você está entendendo? Suporta agora a provação, porque o tempo da vitória vai chegar. Amém, queridos? O tempo de você estar de posse da vitória, cantando aquele hino maravilhoso vai chegar. Suporta por agora, porque isso vai passar. Amém, queridos? E a quarta e última coisa que eu discerno aqui, ou a dica, né, que eu discerno aqui nesse texto, é que nós nunca devemos desanimar. O versículo 3 diz assim, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis, desmaiando em vossa alma. Irmãos, olha só, existe um sábio chinês chamado Sun Tzu. Ele era um general da dinastia Han, do século XIII. Ele escreveu um livro chamado A Arte da Guerra. E num dos primeiros capítulos, ele diz o seguinte, que a pior coisa que pode acontecer com o exército é o exército desanimar. É por isso que ele diz, as campanhas, ou seja, a marcha não pode ser muito longa não, tem que parar um pouquinho. Aí eles descansam ali, tá, enfim. As campanhas não podem ser muito longas, nas campanhas de guerra, justamente porque a pessoa desanima e desanimado, meu irmão. Já imaginou o cabo? Vamos lá. Desanimado, vai morrer. Não é verdade, irmãos? A pior coisa que pode acontecer no exército é justamente o desânimo. A pior coisa, meus queridos, que pode acontecer conosco é o desânimo. Você já imaginou, meu irmão, você ir lutar desanimado? Meus queridos, quando havia escravidão aqui no país, havia uma coisa que atingia os escravos, irmãos, que é inexplicável, ninguém sabe dizer o que era uma doença que chamava de banzo. Alguém já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar disso? Eu não sei, os psicólogos que aqui estão podem até falar melhor do que eu, mas era uma coisa, meu irmão, que eles apanhavam. Eles eram colocados de cabeça para baixo, colocavam um negócio aqui na boca deles para pressionar a mandíbula e não sei o que. E eles não saíam do canto com saudade de casa. Olha, era chamado de banzo. Aí dizia, esse cara está com banzo. Aí botava ele numa salinha para ele morrer lá sozinho. Não é? Eu acho que era uma depressão, não sei o que é. Mas por quê? Desânimo total. Podia bater, meu irmão. Podia arrancar os dentes dele todos, as unhas todas. Ele não saía do lugar. Não saía do lugar. Justamente porque estava desanimado. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque as dificuldades, as lutas, os tempos difíceis têm o poder de nos desanimar. É ou não é, meu irmão? Enfrentar lutas por muito tempo tem o poder de nos desanimar. Mas aqui, irmãos, o escritor dos Hebreus, ele é bem claro. Ele diz, olha, olhem para Jesus. Ele suportou tudo aquilo para que vocês não desanimem também. Ou seja, ele suportou tudo aquilo, mas ele tinha um alvo. Eu e você temos que ser a mesma coisa, meu irmão. Temos que ter a mesma atitude, não desanimar. Desanime não, meu irmão. A luta vai passar. Jesus está com você. Deus tem um propósito grandioso na sua vida. Essa luta não é em vão, não. Tem alguma coisa para você de bom. Diga glória a Deus, meu irmão. Não desanime não. O desânimo pode realmente cegar você. O desânimo pode parar você. Então, essa noite, meu irmão, toma essa pílula energizante do céu. Se anima, porque Deus está contigo. Isaías, capítulo 40, versículo 31. O Senhor diz assim, através do profeta Isaías, aqueles que esperam, que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Meus queridos, continua confiando, desanima não perca o foco de Jesus.
E aí você vai ver, meu irmão, que você vai seguir em frente. Meus amados, eu sei que todos aqui já passaram por tempos difíceis, por situações de desânimo. E é por isso que eu digo a você, meu irmão, tome Jesus como exemplo. Não desanime, porque o tempo de vitória está chegando. Amém, queridos? E para concluir, meu irmão, nós estamos passando por tempos difíceis. E se você não está passando por um tempo difícil, pode esperar, porque ele vai chegar na sua vida. Não é palavra de maldição não, meu irmão, é porque a dificuldade ela é intrínseca à nossa existência. Vai chegar. Agora, a grande pergunta é, essa dificuldade, ela vai ter o poder de destruir você? Ela vai ter o poder de lhe transformar numa pessoa diferente, não para o bem, mas para o mal? Essa é a pergunta. Se nós quisermos, de fato, superar esses tempos difíceis, se nós quisermos vencer esses tempos difíceis, nós temos que seguir o que a palavra de Deus diz. E a primeira coisa que ela diz é que essa dificuldade não será para sempre. Vai chegar o tempo da sua vitória. Amém, queridos? A segunda coisa que ela nos diz, meus queridos, é que nós devemos nos livrar daquilo que nos prende, do peso, daquilo que nos impede de progredir. Depois, meus queridos, ela diz que nós não devemos parar, devemos prosseguir. Ela diz, inclusive, que nós devemos estar focados em Jesus e nunca desanimar. Meu irmão, se nós tomarmos essa palavra para nós, saiba de uma coisa, a vitória vai ser certa na sua vida. Irmãos, quando Deus me deu essa palavra esta semana, Deus falou claramente no meu coração e falou hoje de novo, né? Não é que tem pessoas que dizem assim, que Jesus fala, Jesus, oi Jesus, sim, sou eu, Ricardo. Aí, não é assim que a gente ouve Jesus falar, né? A gente tem aquele sentimento no coração. Na verdade, quando eu estava preparando, quando eu estava sentado ali, Deus falava comigo, né? Aquele sentimento no coração, dizendo o seguinte, o povo vai estar preparado para essa semana por causa dessa palavra. E eu tenho certeza, meu irmão, se você guardou esta palavra no seu coração, você vai ser vitorioso essa semana. Amém, queridos? Que eu e você possamos tomar posse desta palavra, olhar firmemente para o Senhor, não desistir, sempre estar caminhando, nunca parar, né? Não olhar para os sintomas, porque tudo vai passar. E eu tenho certeza, meu irmão, que você vai sair dessa situação vitorioso. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso...